Olá pessoal, tudo bom? Bom, como eu tinha prometido para vocês, eu estou gravando um vídeo para a gente alinhar, todo mundo chegar no mesmo ponto sobre onde a gente está, ok? Então, nas últimas aulas a gente começou a fazer um dashboard, né? Onde eu passei para vocês aqui uma página que eu chamei de index. Essa página já está pronta, ela está... Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá assim. Vocês já montaram isso em aula. Só lembrando que a gente fez esse e esse arquivo de CSS, onde fizemos todas as formatações para deixar bonitinho. Fiz os comentários aqui, ajudei vocês em sala. Acredito que a maioria já está até comitado e feito push nos repositórios de cada um. Então aqui tem um HTML com rodapé, né? Menu aqui alinhado à esquerda e aqui a formatação em CSS. Bom, então esses dois arquivos já gera esse resultado aqui, tá? Olha lá o menuzinho, mas sem clicar em nada. Ensinei para vocês para a gente fazer o esticar aqui, né? Ó, pegar na vertical 100%, colocar o rodapé aqui embaixo também, mas nenhum menu sem funcionar ainda, tá? Isso aqui foi só o rascunho do nosso dashboard. Em seguida, pessoal, deixa eu fechar os arquivinhos aqui, ó. Só um detalhe, olha a organização como que eu fiz, ó. Uma pasta dashboard e dentro dela os arquivos que a gente está trabalhando, que foi a index do dashboard, o CSS e na última aula eu passei para vocês sobre tabela, né? Inclusive aqui falta pôr um título, listagem de usuários. E aqui nessa tabelinha a gente tem também o CSS dela. Eu até poderia colocar dentro desse CSS, mas ele vai ficar um arquivo muito grande. Então eu vou modularizar pelo menos a parte das tabelas. Aqui a gente tem o código para deixar a tabela responsiva, pegando 100% da tela. Aí eu formatei o cabeçalho da tabela, né? Coloquei os comentários aqui para vocês. Aqui a gente faz o efeito hover, que é o efeito zebra nesse pedaço, alternando entre as cores nas linhas. E aqui é o efeito hover, que é quando eu passo o mouse por cima, ele faz o destaque. Então, às vezes, se isso aqui confundir, eu posso mudar o comentário aqui, ó. E esse que é o efeito hover, que é quando eu passo o mouse em cima. Durante a aula, tinha faltado esse código. Vou mostrar para vocês o que é. O badge ativo e inativo é um efeito na escrita, né, na palavra ativo e inativo. Aqui o íconezinho do botão. Deixa eu salvar. E a tabela em HTML, eu fiz a minha aqui com iniciou a tabela, né, com a classe responsiva. Faço aqui o cabeçalho dela, ó. Tá? Então, o primeiro TR é a primeira linha. Usei TH, que ele dá o destaque em negrito, né, igual vocês viram aí na última aula. E termino a parte de cima da minha tabela, T-head. E vou para o T-body aqui, onde eu tenho uma, duas, três linhas. Cada uma aí só com exemplo ilustrativo, tá? Termina aqui o corpo da minha tabela, termina a tabela e a minha div que eu comecei ali responsiva, né? Então, é esse o código da tabela, vou mostrar o resultado. É essa daqui, ó. Olha lá. Então nós fizemos o dashboard, fizemos a tabelinha, pedi para, olha lá, o badge, quando está ativo e inativo, ele mostra assim. E pedi para vocês inserirem ícone no final da aula, alguns conseguiram e outros não. Então um resumo para quem não conseguiu, um dos segredos que eu coloquei no documento que eu compartilhei com vocês, é que a gente tem que inserir essa linha aqui, ó. Por quê? Porque ele já traz um recurso de ícones, tá, pessoal? Então, quando eu venho aqui embaixo, por exemplo, ó, aqui é a minha última coluna, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sexta coluna. Aqui então vou inserir o íconezinho
Olha lá, ó. Então eu inseri um botão, porque assim ele fica detectável, ó, quando eu passo o mouse em cima. Com essa classe. Essa classe aqui, pessoal, para quem ficou confuso, é isso aqui, ó. Só coloquei sem cor de fundo, sem borda, a cor desse botão, tá? Coloquei um cursor nele e o tamanho. Olha lá, ó. Então ele muda o cursor aqui do mouse, tem esse tamanho, essa cor. Vou mostrar para vocês, vou tirar isso aqui, ó. Vou atualizar. Olha lá, esse daqui é o ícone normal, tá vendo? Então ele tem borda, tem um fundo. Olha lá, o meu mouse não muda o cursor quando eu passo em cima e ele é nessa cor preto e branco, tons de cinza, vamos dizer, né? Então com a classe aqui, ó, fica mais bonitinho. Ok, expliquei para vocês também que aqui eu poderia mudar o ícone que eu quero. Vou explicar como que eu encontro isso, ó. Se vocês forem no site, esse daqui que eu passei para vocês, porque é essa biblioteca que eu importei lá, tá? Existem outras, essa é uma das mais usadas. Eu vou lá em Icons, vou pesquisar um ícone aqui, no caso é de editar, então eu pesquisei por Edit. Aqui existem vários ícones, existem os que são pagos, os gratuitos, enfim. Vou pegar um desse daqui, ó. Só eu clicar nele, ele já mostra para mim qual que é o código. Olha lá, ó. Se eu clicar aqui, pessoal, ele já copia. Vou lá no VS Code, vou trocar o i aqui inteiro, ó. O i é a tag que ele usa para colocar a classe que vai aparecer o ícone. Então, ó, colei, salvei, vou testar. Lá na minha tabelinha, olha como está o ícone, vou atualizar. Olha lá. Por quê? Porque eu mudei só o primeiro, tá, pessoal? Então, normal. Então, nesse trecho aqui eu posso estar mudando os ícones. Vou voltar. Ok. Atualizei. Pronto. Tudo padrão. Se vocês olharem aqui, faltou um detalhe, ó. Eu vou colocar aqui, então, assim... Imagina que no meu dashboard, aqui no meu index, no menu, vou tirar essas opções por enquanto, tá? Vou deixar aqui então, ó, início, minha tela que está, né? Vamos ver, essa tela, vou chamar de início, vou atualizar, ok? E aqui eu vou colocar usuários, então eu posso gerenciar os usuários, olha só, usuários. Vou fazer o link aqui para usuários.html. Pessoal, tem um detalhe, ó. Os arquivos meus, eles estão em HTML, mas como a gente já vai entrar em PHP, é interessante que todo mundo já comece a mudar isso, tá? Então aqui o meu link não vai ser para um HTML, ele vai ser para um PHP. Olha lá, ó. Ah, Eric, mas eu não tenho esse arquivo ainda. Sim, nós vamos criar, tá bom? Então aqui embaixo eu tenho novamente, ó, módulo de usuários. Já vou colocar o link aqui também, ó. usuários.php. Vou aproveitar, pessoal, e vou trocar os nomes dos arquivos aqui que eu tenho, ó. O index.html, vou renomear, .php, tabelas também, .php. Na verdade, esse arquivo aqui ele vai ser o usuários, né? Porque ele já está listando os usuários. Então, ó, vou mudar aqui usuários.php. Pessoal, agora, se eu voltar e atualizar, acontece isso porque o arquivo não existe mais, né? Ó. Agora é index.php. Se eu tentar rodar ele assim, ele vai só apresentar o conteúdo do arquivo. Então, para ele funcionar, eu preciso que ele esteja lá dentro do champ, igual eu tenho explicado para vocês em todas as aulas. Estou reforçando novamente, porque eu falei que eu não ia ficar passando por isso todas as aulas novamente, tá? Então, olha só o que a gente tem que fazer, ó. Primeira coisa, vou fechar aqui o VS Code, senão não vou conseguir mover os arquivos. Segunda coisa, pessoal, é importante vocês irem lá na pasta do projeto de vocês
eu vou copiar a pasta do meu projeto aqui, ó, tá? Dash, vou procurar aqui os C2 pontos, champ, htdocs. E aqui dentro eu vou colar o projeto que nós estamos fazendo, ó, dash, ok? Agora eu posso abrir o VS Code novamente, vou lá em File, Open Folder e vou procurar onde eu coloquei a minha pasta do projeto. Foi lá em disco local, champ, htdocs, olha lá a pastinha, ó, dash. Selecionei ela, já abri o meu projeto aqui, ó, Yes I Trust, tudo certo? Posso continuar trabalhando. Porém, eu ainda preciso startar esse servidor, né? Esse servidor local, que é o champ. Então, vou lá na pastinha dele, ó. Ou, se estiver fora, é só ir disco local, champ. Vocês vão localizar aqui, ó, champ control, 2 cliques nele. E vocês vão inicializar apenas o Apache por enquanto, tá? Porque nós não estamos usando o MySQL. Então, dei um start aqui no Apache, ó. Ficou verdinho. Vou minimizar aqui também. Vou lá no meu navegador. E agora eu tenho que chamar ele assim, ó. Localhost barra o nome da minha pasta do projeto, que no caso é assim, ó, dash. Dei Enter. Olha lá, ele carregou o meu projeto. E aí, no caso usuários, ó, se eu clicar, ele chama a tabelinha gestão de usuários. Seria legal se aqui ela tivesse com o menu, né, mantendo o mesmo padrão. Então, olha só, uma forma de fazer isso seria eu pegar e fazer assim, ó. Eu vou pegar esse conteúdo de usuários. Pessoal, presta bastante atenção aqui, ó. Porque eu vou ter que inserir o conteúdo da principal lá, né? Então, olha o que é importante, ó. Eu vou pegar exatamente aqui, bem nesse trechinho do gestão de usuários, ó, aqui do main, tá? Eu posso pegar aqui esse main inteiro, duplicar esse arquivo e jogar lá dentro, ou eu posso pegar o conteúdo aqui, ó, só da barra de navegação e levar lá para outra tela. Vamos ver como vai ficar? Eu vou trazer de lá para cá primeiro, tá? Vamos ver isso aqui, ó, se vai dar certo. Então, vou pegar aqui o barra de navegação, vou lá em usuário. Então, bem aqui, ó, antes, né, do main, vou colar ele aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ele vai bugar tudo. Por que ele bugou? Porque o CSS não está aqui, né, pessoal? Ó, eu tenho só o CSS da tabela e dos ícones. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse CSS aqui, ó, e levar lá para usuários também. Vou colar aqui, ó. Vamos ver o que já ajustou? Opa, tá quase. Isso aqui, ó, tem que encaixar aqui dentro e depois nós temos que pôr o rodapé aqui embaixo também, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que está faltando aqui, ó. Eu tenho essa class container, que ela engloba tudo, tá vendo, ó? A barra de navegação e o main fica dentro dessa div dashboard container. Aqui no meu usuários eu não tenho ela, ó, tá? Então eu preciso levar. Se vocês olharem, comparar, ela fica antes da barra de navegação e ela termina depois do main. Então olha só, vamos pegar ela aqui, ó. Vou vir aqui, vou copiar ela. Vou colar aqui em cima e depois do main, olha, já está até sugerindo para mim para eu fechar essa div aqui, ó. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, já encaixou a tabela, facinho, né? Aqui só faltou a questão do rodapé. Eu posso ir lá em index também, ó. O rodapé é só esse pedacinho, não tem nenhum segredo.
vou lá depois do div e colo ele, ó. Aí tem que acertar a indentação aqui, né, pessoal? Como eu fui copiando e trazendo, ficou meio zoado. Eu posso vir aqui, ó. Pronto, já ficou alinhadinho aqui. Ok, tudo certo. Nem ainda faltou acertar um pouquinho, mas vamos lá. Vamos ver como é que ficou. Atualizei. Olha lá, ó. Certinho. Então eu consigo voltar para o início e usuários. Início aqui está faltando o link, pessoal. Se eu clico, ele não faz nada, ó. Vou lá, meu index. Aqui onde está início, coloco o link. index.php. Ok? E eu preciso ir lá em usuários também e fazer isso, ó. index.php. Agora se eu atualizar, ó, usuários ok, início, usuários. Então vamos dizer assim, até aqui é um ponto de parada. Todo mundo vai ter que ter esse dashboard funcionando dessa forma, que são coisas que a gente já fez, né? A tabela está desenvolvida, o início também. Então eu quero que vocês terminem, deixar isso aqui assim. E a partir daqui, a gente vai pensar assim, ó. Agora eu vou ter várias coisas aqui. Então eu tenho um cadastro de usuário, posso ter um cadastro de produtos, cadastro de categorias. Vocês já pensaram se a gente tiver que ficar editando toda vez, ó? Se eu mudar em início, eu tenho que vir aqui e mudar. Vamos supor que eu vou para um cadastro de produto. Olha como fica, ó. LI. E aí eu crio aqui produtos. Vou fazer a página produtos.php. Então esse aqui é o link, tá? Imagina, eu fiz isso em usuários. Eu vou ter que pegar isso aqui e levar lá para index também. Se eu tiver 30 páginas de gestão, eu vou ter que ficar inserindo nas 30, passar pelas 30 colando. Se eu mudar alguma coisa, eu tenho que vir mudando em todas. Então isso aqui é inviável, né, pessoal? Tem uma forma melhor para a gente fazer isso. E esse é um dos fatores que a gente transformou em PHP, para começar a ajudar e a gente poder, vamos dizer assim, ir modularizando o nosso site. Então tem coisas do tipo, o footer, ele é igual em todos. Eu posso modularizar ele. O menu, meu menu aqui, é igual em todos. Posso modularizar ele também. E como que eu faria isso? Olha só, pessoal, como que eu vou fazer. Eu vou começar pelo rodapé, que ele é mais simples, ele é pequenininho. Eu venho aqui e faço assim, ó. Vou remover ele daqui, tá? Vou criar um arquivinho novo aqui, ó, chamar de rodapé.php. E aqui dentro vou inserir assim, o rodapé exatamente como estava na outra tela. E aqui onde estava o rodapé, olha só, se eu testar, ele ficou sem rodapé, tá vendo aqui embaixo? Ó. Então, nesse trecho onde tinha o rodapé, eu tenho que inserir ele de volta. Como que eu faço isso? Ó? Sempre que eu fizer assim, ó, deixa eu tirar isso aqui só para mostrar para vocês. Sempre que eu fizer interrogação PHP, é que eu estou entrando com um código PHP dentro do meu HTML, tá? É assim que funciona. Eu posso fazer o PHP dentro do HTML e também posso fazer o HTML dentro do PHP. A gente vai aprender e vai praticar as duas formas. Mas, por enquanto, vamos lá. Esse código que eu escrevi, ó, interrogação PHP. Então, eu estou fazendo um código aqui. Qual o código que eu vou fazer? Ó, eu estou falando para ele assim, inclua, por isso include aqui, o arquivo rodapé.php que nós criamos aqui nesse lugar, ok? Vou salvar e vamos testar, ó. Olha lá, o rodapé voltou. Agora eu vou fazer assim, ó, vou pegar exatamente esse código, copiar, vou lá em usuários e vou trocar aqui também, ó.
Então vocês viram, ó, com o include que eu fiz aqui, eu posso fazer isso em todas as páginas que eu tiver. Index, PHP, produtos, categorias, enfim. Vamos ver como é que ficou, ó. Produtos a gente não fez ainda, né? Foi só usuários e início. Ó, o rodapé lá, ó, certinho. Se eu quiser mudar, vou tirar esse desenvolvido na aula de Web 1. Vamos supor que eu vou alterar aqui, ó. Eu não altero mais dentro de cada arquivo. Eu vou direto em rodapé, venho aqui e altero, ó. Salvei. Agora, ó, se eu navegar, lá, rodapé ok, rodapé ok. Vocês viram? Então eu edito agora um único arquivo, um único local, e eu reaproveito ele em usuários e index. Então pensando nisso, pessoal, agora eu quero que vocês façam, tá? Não vou fazer aqui, depois vocês façam aí, o mesmo com a barra de navegação. Por quê? Porque essa barra de navegação, esse menu, ele é o mesmo em todas as páginas, tá? Então eu quero que vocês separem ela também e façam um include aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir. Pessoal, feito isso, a gente tem um segundo momento agora. Então a primeira parte foi a gente igualar a parte do dashboard e a segunda começar a modularizar o nosso código, né? A partir daqui agora nós vamos entrar em uma outra questão, que é a parte dos formulários. Então vamos supor assim, aqui na tela eu tenho usuários e eu vou colocar um botãozinho aqui em cima, cadastrar novo usuário. Então eu preciso trabalhar com formulário. E para isso, vou mostrar para vocês aqui uma forma de fazer, ó. Vou criar primeiro uma tela de cadastro. Vou chamar ela assim, ó. CAD usuário.php. Pessoal, certo é a gente ir separando dentro de pastinhas, tá? Para não ficar um pouco bagunçado. Mas por hora, eu vou usar assim. Então essa página, ela vai ser uma página normal, igual às outras. Eu posso já fazer aqui, ó, exclamação, né? Vamos usar o Emmet para facilitar para a gente. Vou mudar aqui o título. Cadastro de usuário. Vou aproveitar o CSS também. Vai ser o mesmo, tá? Então vou lá copiar, ó. Vou por aqui. E aqui dentro do corpo, eu pedi para vocês montarem da seguinte forma, ó. Vou entrar com o main. Pronto. E aqui dentro eu entro com os formulários. Ele está me dando sugestão aqui, eu não quero. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu abrir esse arquivo para testar, olha só, coloquei o nome de CAD usuários. CAD usuários, tá, é sem o S. Olha lá, o arquivo vazio, né, porque eu não fiz nada ainda. Olha só como que funciona o formulário, pessoal. Tudo o que eu fizer, vou montar um exemplo aqui, vai ficar melhor para explicar para vocês, ó. Então vou começar com uma section, né, que é uma seção. E eu vou fazer grupinhos de div. Olha como fica, ó. Por quê? Porque aqui dentro eu vou montar o meu formulário, tá? Inicialmente eu vou colocar assim, só o título. Então vou fazer assim, ó, vai estar com H2, é um tamanho bom. Cadastro de usuário. Ok. E uma informação para ele, ó. Preenche os campos abaixo para criar um novo usuário no sistema. Prontinho. Então fiz só a parte de cima aqui, que vai ser só um título, tá? Se eu quiser formatar ele,
eu vou precisar fazer uma classe aqui dentro. Mas isso a gente pode fazer depois, tá? Deixa eu ver como é que vai ficar. Olha lá, ó. Já está ficando bonitinho, né? A seguir, pessoal, eu preciso agora, antes de eu fazer os campos do formulário, que é lá onde eu vou digitar nome, senha, etc., eu preciso colocar isso tudo entre essa tag aqui, ó, form. Ela tem mais parâmetros, tá? Mas só para vocês entenderem como funciona, vou fazer assim. Então, ó, todo o meu formulário vai vir aqui no meio dessa tag form. Algumas coisas importantes a gente informar aqui, ó. Uma ação, então, por exemplo, action, vou pôr assim, processa, não, senão vai ficar redundante. Vou pôr assim, série usuário.php. Em seguida, eu preciso informar aqui um método que eu vou utilizar. Nós temos dois métodos principais, tá? Principalmente para formulário e algumas coisinhas mais. Um é o post, é assim que escreve, tudo maiúsculo, e o outro é o get, pessoal. Por exemplo, ó, assim, tá? A gente vai praticar bastante e aí vocês vão entender a diferença. Mas em resumo, o post manda as informações dentro do formulário, tá? É como se ele passasse elas sem aparecer claramente para o usuário. E o get, ele coloca as informações na URL. Então, no endereço lá em cima, acaba aparecendo as informações. Deixa eu fechar aqui, porque ele está reclamando aqui para mim, né? O main já está certinho e o body lá embaixo também. Ok. Vamos lá, pessoal. Então, eu passei o formulário, passei a ação, ou seja, quando clicar no botão ele vai chamar esse arquivo, e eu passei o método que é o post. Agora aqui dentro eu vou montar o meu formulário, tá? Olha só, eu vou fazer só o nome completo e eu vou deixar o documento para vocês fazerem o restante. Mas olha como faz, ó. Ele precisa vir em uma div para ele ficar agrupado bonitinho, e eu vou passar uma class também, que eu vou chamar de form group, tá? Por quê? Porque depois, para a gente formatar e organizar isso, vai ficar melhor. Em seguida, pessoal, eu já vou encerrar ela aqui, ó. Vou eliminar essa sugestão dele, porque eu vou montar esse primeiro com vocês. Então, olha só, div class form group. Aqui dentro eu vou ter assim, ó, nome completo, 2 pontos. Olha o que ele vai mostrar para mim, ó, nome completo, 2 pontos. E eu vou colocar uma caixinha assim, ó. Sempre que eu entrar com input, é uma caixinha de formulário. Eu vou informar o tipo, no caso vai ser uma caixinha de texto. E o nome dessa caixinha vai ser nome, e esse required aqui no final significa que é obrigatório preencher ela, tá bom? Vamos ver o que acontece, ó. Olha lá, uma caixinha para eu digitar aqui meu nome. E por aí vai. Ok? Então, aqui tem outros parâmetros, tá? Imagina assim, ó, se em vez de text, eu poderia colocar aqui uma caixinha de password. Olha a diferença. Quando eu digito, ele esconde. Por quê? Porque é uma caixinha de senha. Eu vou fazer uma lista para vocês dos principais tipos e vou disponibilizar na plataforma. O nome pode ser qualquer um, tá? Mas é legal um nome que faça sentido aqui. E em seguida, esse required é que ele é um campo obrigatório, igual eu falei para vocês. Se eu tentar enviar no botão, não vai enviar se ele não estiver preenchido, tá? Tanto que é legal a gente marcar, né? Vou colocar um asteriscozinho assim, ó. Olha lá, que esse é um campo obrigatório. Aqui eu ainda consigo trabalhar o tamanho desse campo, quantos caracteres ele aceita e assim por diante. Uma outra coisa legal de eu mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu posso entrar aqui, placeholder, digite o nome completo.
Olha só o que ele faz. Ele coloca uma sugestão. Quando a pessoa clica aqui dentro, ela digita e aquilo some. Isso é legal, tá, pessoal? Para uma boa experiência do usuário. Então, assim sucessivamente, vocês podem montar. Eu montei aqui só o nome. Vocês podem duplicar e fazer para todos os outros. Eu tenho aqui já o meu formulário pronto. E para eu não perder muito tempo digitando, vou colocar ele aqui, ó. Vou atualizar. Aqui, olha só o que eu fiz. Dá uma explicadinha rápida. Insere usuário, método post. Então eu tenho o primeiro grupo, que é nome completo. Olha lá, ó, coloquei. Isso aqui é muito importante, ó. Um ID nesse text. E esse ID eu coloquei ele aqui na label for. Ou seja, esse nome tem que bater com esse nome. Por quê? Olha o que acontece. Vou testar. Se eu clicar aqui na escrita, ó, ele já pisca lá dentro do nome para eu digitar. Ó, vou clicar aqui na escrita, ó. Pessoal, isso aqui é semântica, experiência do usuário, acessibilidade. Tem vários benefícios, tá? Então é muito importante no nome eu colocar a tag label, passar aqui for e ela ser igual ao ID. Por quê? Porque aí esses dois campos, pessoal, eles ficam amarradinhos, tá? E fica certinho. Então isso aqui é importante. Placeholder. Não faz sentido eu pôr o meu nome aqui, né? Então vamos lá. Nome completo. Ou preencha com o seu nome completo, enfim. Aí eu montei outro, ó, form group, igualzinho lá em cima, depois a gente faz um CSS para isso. Label, e-mail, olha lá, ó, ID, e-mail. Um campo do tipo e-mail, por quê? Porque ele já vai esperar aqui dentro, pessoal, que venha um arroba, tá? Senão ele não passa. Vamos lá, continuando. Requerido também. Aí eu trabalhei aqui, ó, form row. Por que eu fiz isso? Quando eu faço dessa forma, significa que eu estou falando para ele colocar essa div e essa div lado a lado. Olha aqui como que fica, ó. Eu ainda preciso fazer o CSS para ele colocar, tá? Mas ele vai ficar aqui os dois divs lado a lado. E aqui dentro o que eu fiz então? Eu fiz uma senha do tipo password, se a pessoa digitar ninguém vê. E eu fiz aqui um outro tipo, ó. Eu entrei com um select, onde eu tenho opções para a pessoa selecionar. Olha lá, o label mesma coisa, ó, tá? Atribuído. Olha só o resultado que isso dá. Olha lá, ó. Tá vendo? Select é esse campinho aqui, ó, onde eu entro com as options aqui dentro, que são as opções que ele vai ter. Feito isso, a única coisa nova é o botão. Olha lá, ó. Então aqui são as ações do meu formulário. Essa classe pode ter qualquer nome, tá? Eu usei esse nome porque quando a gente for usar um framework de formatação futuramente, que eu vou mostrar para vocês, esses nomes já têm formatações prontas. Então vai facilitar bastante. Aqui eu inseri um botão, ó, do tipo submit, que é um botão que vai enviar, e tem uma classe que eu vou formatar ele para ele ficar bonitinho. Olha lá, finalizar cadastro. Pronto. O cancelar, eu posso fazer botão também, tá? Mas aqui eu fiz um link normal mesmo, não tem problema não. Se eu atualizar, olha lá, finalizar cadastro. Se eu clicar para enviar, ele vai pedir para eu fazer o que é requerido, né? E está pronto o meu formuláriozinho aqui de cadastro. A única coisa que faltou, pessoal, é eu formatar isso aí, né? Eu tenho uma formataçãozinha pronta aqui, ó. Deixa eu ver como que tá. Ó, eu estou formatando só com o dash aqui, o dashboard. Eu vou inserir nesse arquivo mesmo, não tem problema. Aumentar ele um pouquinho, não são tantas linhas assim, tá? Então eu vou lá no dashboard, bem no final. Aqui eu não tenho nada de formulário ainda. Só por um comentáriozinho aqui, ó. Formatação para o formulário. Os formulários, né?
que vão todos seguir esse padrão de formatação aqui. Então olha só, pessoal, a primeira formatação que eu vou fazer, deixa eu ver aqui, Form Actions, Form Group, tá. Eu vou formatar os Form Group, o meu Select também. Então olha só, vou montar algumas aqui, ó. Form Group, estou pedindo para ele agrupar. Olha só a diferença que isso aqui já vai causar, ó. É que eu não coloquei flex o meu formulário. Aí ele não deu a quebra. Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o meu form group. Sabe o que faltou aqui, ó? Minha classe aqui em cima. Deixa eu corrigir. Então eu tenho uma classe aqui que vai ser o cabeçalho. Senão eu não vou conseguir aplicar, pessoal. Aí quando eu faço o Flexbox, lembra que eu expliquei para vocês? Então, por exemplo, ó, eu quero que aqui o campo fique um do lado do outro, ou que fique um embaixo do outro. Se eu aplicar o Flexbox aqui, não vai funcionar, porque eu tenho que aplicar um nível acima. Então eu tenho que aplicar aqui na Section. E eu não tenho uma classe para ele aqui, para estar fazendo isso. Então, ó, vou corrigir aqui. Vou dar esse nome não, vou dar um nome padrão aqui assim, ó. Card Form. Aqui é o cabeçalho. Ok. Aqui tudo bem. Vou salvar. Olha lá, ó. Agora sim, por quê? Porque na minha formatação, eu passei para formatar o grupo de formulário. Isso, olha lá, todos os form group formatados. Olha só o que acontece. Eu falei para aplicar um flex nele, né? Direção coluna, para ficar um em cima do outro. Esse gap aqui e o margem bottom é a margem embaixo, tá? Então é esse espacinho aqui, ó. Margem bottom daqui para cá. Perdão, margem bottom vai ser de um campo para o outro e o gap vai ser entre os dois componentes aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui, para explicar melhor, 40, olha lá, ele vai espalhar mais, né? E esse 8 é aqui, ó, da label pro campo do formulário. Beleza, pessoal? Então aqui já começa a dar uma formatação melhor, tá? Vou aplicar mais algumas, ó. O meu card form aqui, ó, eu vou aplicar uma padrão nele e no meu header também. Olha só, já vou aplicar as duas de uma vez, ó. Aqui pegando todo o meu formulário, né? E aqui pegando só o cabeçalho. Então estou colocando uma margem para ele dar um espaçamento. Estou colocando uma borda embaixo, branca, e colocando um espaçamento embaixo também. Esse bottom significa que é embaixo. No meu formulário joguei um fundo, um tamanho de largura máximo de 700, para o formulário não ficar tão grande. Coloquei uma margem em todos os lados, quando eu não especifico se é top, right, enfim, é para todos os lados. Uma borda e uma sombrinha. Olha só o efeito que isso vai dar, ó. Então, ó, a sombra no card, fundo branco, tamanho máximo. Olha lá meu cabeçalho, ó, que é o form header, né? A linhazinha que eu coloquei aqui embaixo, que é uma borda embaixo. Então é isso, aqui já tá ficando bem legal, bem bonito. Eu posso ainda, olha lá, formatar as linhas, né, do meu formulário. Então, ó, linha por linha, assim, do meu formulário eu posso formatar. Posso formatar os inputs, que são essas caixinhas, o meu select, porque eles estão pequenininho, né? Vou fazer isso agora, ó. Vou lá no CSS. Olha lá, pessoal, já melhorou, né? Esse daqui, ó, é o que
coloquei o tamanho, deu o padding, que é o espaçamento, né? Quer ver, ó, se eu tirar aqui, ó, olha lá, eles ficam pequenininho. Então isso aqui é o que dá o tamanho lá pra ele, tá? Atualizei. E formatei as labels para ficar bonitinho também, ó. Coloquei em negrito, mudei a cor e o tamanho. Então o label é isso aqui, ó, tá? Vou voltar lá no código. Joguei um espaçamento e coloquei os campos lado a lado com essa linha aqui, ó. Que no caso são esses dois campos aqui, ó, tá? Bom, feito isso, pessoal, só faltou, tá ok, formatar os botõezinhos aqui, né, ó. Então vou vir aqui, fiz aqui uma classe pro meu botão. Olha lá, ó. Ele tem esse nome, btn save, né? Depois vocês criem também um pro cancela. Prontinho. Finalizar cadastro aqui, que aí tem que preencher, né? Uma coisa legal, pessoal, é assim, ó. Se vocês clicarem aqui no formulário, vocês viram que ele dá um destaque, ó, na caixinha? Isso dá para formatar também, tá? É igual a questão do link. Posso entrar com o Focus, que é o campo que está em foco. Aí eu escolho uma cor, coloquei uma sombrinha. Vamos ver o efeito, ó. Olha lá, ó. Corzinha azul em volta, um efeitinho de sombra, né? Só para dar um destaque. Isso também é bom para a experiência do usuário, de onde ele está clicando, né? Onde ele está editando. Bom, de formulário é isso, tá? Por enquanto. Quero que vocês montem aí e já corrijam essa tela, porque na verdade, olha só, a gente montou isso aqui, mas ele está sem o menu, está sem o rodapé, né? E está fora daquele padrão de layout que a gente tem. Lembra? Ó, vou abrir lá para vocês verem. Assim. Então eu quero que vocês façam o seguinte: esse formulário nessa estrutura, nesse modelo, tá? Eu já fiz a primeira vez, eu quero que vocês façam agora e insiram um botão aqui em cima, novo, cadastrar novo, adicionar novo, algo assim, que quando clicar ele chame esse formulário. E aí na próxima aula a gente vai pôr isso para funcionar. Só que antes eu tenho que mostrar mais algumas coisas em PHP para vocês, beleza? Aqui se eu preencher, ó, só de exemplo, ele vai chamar esse arquivo que não existe, por isso ele vai dar o erro, tá? Mas a gente estamos chegando lá, aos pouquinhos vamos avançando. Para finalizar, eu quero que vocês comitem isso e enviem para o repositório, vamos atualizar, né? Como essa pasta eu criei agora, se eu vier aqui, ó, digitar assim git status, ele está me falando que isso não é um repositório. Eu vou criar um repositório para esse dashboard. Então eu vou lá no git, vem aqui repositórios, novo, dash ads. Não vou pôr descrição agora, tá? Depois eu faço a descrição melhor. Pessoal, eu tenho visto alguns perdidos ainda aqui, tá? Ó, acabei de criar o meu repositório, ele já me dá os comandos que é para eu fazer. Então não tem segredo, eu posso ir de um em um aqui copiando e colando lá, tá? Apesar que tem uma diferencinha ou outra. Então olha só, ó, primeiro de tudo, inicializei como repositório Git. Em seguida, se eu der um git status novamente, ele está me falando que eu tenho arquivos, ó, não comitado, tá? Não adicionado e não comitado, né? Então eu faço assim, git add ponto. O que isso significa? Significa que ele adicionou tudo isso a um pacote para eu comitar e depois enviar para o repositório. É a sequência que ele dá, ó, git init, não vou fazer o readme, tá? Isso aqui ele cria um arquivo readme com isso escrito dentro. Eu não vou fazer isso. Então eu já fiz o init. Em vez de eu adicionar apenas o readme, eu adicionei tudo. Por isso que eu usei ponto. Tá vendo? Ó, git add ponto. E agora na sequência, ó, git commit. Vou copiar e colar. First commit, ou seja, é o primeiro envio, ó.
Primeiro envio do meu sistema, do meu dashboard. Dashboard de exemplo. Aqui eu posso pôr qualquer mensagem, tá? É para eu me orientar nos commits que eu fiz. Pronto. Feito isso, vou executar os outros, ó. Esse. Aqui, pessoal, eu estou criando uma branch, ou seja, eu estou criando um espacinho no meu repositório que eu vou chamar de main, que eu vou estar trabalhando sempre dentro dele, quando eu fizer os push e tudo mais. Tá vendo aqui, ó? Estou fazendo um push do origin, que é o meu local aqui, né? Perdão, estou fazendo um push do meu main, que é o branch principal aqui no meu computador, para o origin. O origin é esse carinha aqui, ó, que eu vou adicionar agora. Mas não tem segredo, é só copiar aqui a sequência que ele te dá e colar. Feito isso aqui, ó, já enviou. Se eu atualizar, tá lá meus arquivos, tá? Pessoal, vamos supor que eu faço uma mudança, ó, vou lá corrigir um negócio no meu rodapé que ficou errado. Pronto. Agora se eu fizer um git status, ele já está falando, ó, tem um arquivo que está modificado, esse arquivo não está comitado. Aqui na esquerda ele também mostra, tá? Por dentro do VS Code. Olha lá, ele já tem o registro do meu primeiro envio. Eu posso fazer por aqui ou fazer por aqui, tá? Então o que eu tenho que fazer se eu tive mudança no meu projeto? Primeira coisa, git add ponto, vou adicionar tudo aqui novamente. Eu poderia especificar esse arquivo, tá? Eu vou fazer assim que é mais fácil. Git commit. E vou passar a mensagem do que eu fiz. Correção no arquivo rodapé. Pronto. Agora é só passar um git push. Não preciso especificar o origin main igual antes. Feito isso, ó, olha lá. Primeiro commit, né, que eu enviei. O segundo, ele mostra aqui para mim o que foi alterado, ó. Tá? Todo o histórico. Mas vou lá no meu GitHub para ver, ó. Então, todos os meus arquivos foram comitados há 2 minutos atrás, menos o rodapé que foi agora. Se eu vier aqui em commits, eu vejo os meus históricos, ó, de utilização, né, de envio dos meus commits e assim por diante. Esse aqui é o básico. Eu espero que todos cheguem a deixar atualizado assim bonitinho, com o cadastro de usuário inserido dentro do nosso dashboard. Beleza? Então qualquer dúvida fica à disposição.